Quando se fala da geração Z, a gente está falando de um grupo de pessoas que são nascidas aproximadamente nos meados de 1990 e 2010, caracterizados por serem nativos digitais só por terem crescido com a internet e a tecnologia. Segundo alguns sites e entrevistas, são indivíduos multitarefados, criativos e que valorizam a diversidade, o ativismo social e a sustentabilidade. E também a gente está falando sobre um grupo de pessoas que valoriza o bem-estar e tem uma grande preocupação com a saúde mental e desenvolvimento próprio. Oi, oi. Você pode me chamar de Makoto. E eu sou só uma pessoinha na internet tentando gastar o tempo extra, fazendo as coisas que gosta, falando sobre assuntos que parecem interessantes na minha cabeça. Então, se você chegou aqui, seja muito bem-vindo, se aconchega, pega sua garrafa d'água. Porque hoje, pro início desse canal, eu quero tentar falar sobre um tema que impacta tanto a minha geração quanto as futuras, que é a adolescência. A princípio, esse vídeo vai ser uma mistura das minhas vivências, das minhas pesquisas, do que a minha geração passa, o que as futuras talvez vão passar também, que é a pressão, a comparação, o medo, tudo isso dentro de um único lugar, da internet. E como tudo isso pode acabar impactando a pessoa que você se torna. A minha mão ia cansar se eu ficasse segurando o microfone. Mas vamos ao que interessa aqui. O que a adolescência muda nas pessoas? Não é só sobre o corpo, não é só sobre os hormônios. Também é sobre a forma que você é visto, como você vê o mundo e o que você passa durante esse período. A adolescência é uma fase muito difícil para muitas pessoas, porque você está tentando lidar com muita coisa ao mesmo tempo. Você, provavelmente a sua família, o que está acontecendo ao seu redor. E muitas pessoas entram no ensino médio na adolescência. Então, às vezes é algo muito novo, porque você tem que sair de uma escola para ir para outra e você é colocado em um grupo novo de pessoas. E é por isso que muitas pessoas enxergam como um campo de sobrevivência, um campo de batalha. E segundo a OMS, falei certo? Eu acho que sim, eu acho que é isso. Mas tem problemas de ansiedade e depressão que só aumentaram no primeiro ano de pandemia. Aumentaram 25%. E o principal grupo atingido foi os adolescentes, foram o grupo mais jovem da sociedade. E quando a gente fala sobre isso, não é sobre frescura, não é sobre falta de alguma coisa. É sobre tentar se entender, entender o mundo e você ficar desesperado e acabar desencadeando alguma coisa, algum problema muito sério, ou só piorar os problemas que você já tinha. Tem pessoas, muitas pessoas, na verdade, que cresceram junto nesse período e que tentaram se adaptar ao mundo que estava indo muito rápido e ao mesmo tempo muito lento. E o que só gerou mais dor de cabeça para todo mundo. Por mais que a pandemia já aconteceu, a gente sabe que ainda tem sequelas na sociedade atual. E pelo menos para mim, a minha adolescência nesse período foi uma grande mistura de sentimentos. Foram uma pressão desgraçada que eu tava sentindo, um isolamento social e os meus problemas psicológicos pioraram muito naquela época. E eu não sabia como lidar, porque eu era só uma pessoa que tinha acabado de entrar no ensino médio. Adolescentes são insuportáveis. Isso é algo que a gente tem uma concordância em todas as faixas etárias de idade. Ninguém gosta de adolescente, mas também é uma fase onde a gente tem que lidar com nós mesmos, com as pessoas e com o mundo.
Com tudo isso, vem a pressão, o preconceito e a comparação. Pelo menos foi isso que eu senti. Eu tava em uma corrida comigo mesmo, uma competição comigo mesmo. E era um período onde eu tinha acabado de entrar e todos os meus gostos estavam uma loucura. Eu tava 100% em conflito e isso te torna insuportável porque nem você se aguenta. E pensa só comigo, é nessa idade em que as pessoas se descobrem de muitas maneiras. O que querem fazer da vida, sexualidade, gênero, gostos. Mas também é um período onde você tem que lidar com outras pessoas da mesma idade, até mesmo pessoas mais velhas. E muitos dos julgamentos vão fazer você se sentir inferior, humilhado. E eu não tô falando isso por ser draminha, é porque realmente acontece. Muitas coisas que as pessoas falam acabam ficando pra nossa vida para sempre. E, poxa, isso desencadeia tantos problemas mentais, ou só piora eles. E cá entre nós, você é só uma pessoa tentando entender como tudo à sua volta tá funcionando, como o mundo realmente é, e você tá sozinho. Muitas pessoas não falam com os pais e muitas pessoas não procuram ajuda psicológica, por mais que a geração Z seja a geração que mais fala do bem-estar e se preocupa com a saúde mental, mas nem todo mundo dessa geração tem coragem de cuidar do seu próprio estado mental. Ou simplesmente não tem como se manter para manter essa sanidade. E em muitas vezes eu acho que a gente só quer tentar entender como as coisas estão funcionando, como um sistema está funcionando e do porquê existe tantos rótulos na sociedade. Porque existe tantos sistemas na sociedade. Algumas pesquisas indicam que de 7 a cada 10 jovens sentem que tá na internet só aumenta sua ansiedade, seu estresse, e mais da metade desses jovens sente que está sendo atrasado para sempre na vida delas. E entre crises climáticas, a política, a economia frágil e uma hiperconexão, tem o sentimento constante de que o mundo está desmoronando mais rápido do que a gente consegue crescer aqui. Não só isso, falando direto para as redes sociais, a gente tem pessoas que consomem excessivamente telas, quase sempre, de 4 a 9 horas por dia, se não mais. Tem pessoas que consomem quase 20 horas por dia, mais da metade do seu dia, com a merda do seu celular na sua mão. E estudos da Universidade of Essex aponta que após 2 horas do uso diário já tem riscos de sintomas depressivos e de aumento de ansiedade. E mesmo sabendo disso, a gente continua preso nessas telas, porque a gente tem apoio, a gente encontra comunidades, é um espaço para existir, é um espaço para você ser você mesmo, é um espaço onde você não tem que se preocupar tanto, por mais que muitas pessoas fazem uso errado disso. Ou talvez você só tá tentando ver outra pessoa falando sobre alguma coisa que você quer ouvir, ou só pra tentar matar o tempo. E isso também acaba gerando muitos hábitos ruins pra gente. Além de tudo isso, a gente tem a comparação constante da onde a nossa vida vira um defeito, a vida do outro vira uma vitrine, algo comerciável. A gente tem uma autodopamina rápida, principalmente com vídeos curtos como o TikTok, Reels e até mesmo os shorts do YouTube.
Sempre que tem uma notificação, sempre vai ter uma rolagem infinita para baixo e condicionando o nosso cérebro a parar de ter estímulos, porque é informação rápida e ele não vai guardar tanto assim. E hoje, em média, a atenção dos jovens está caindo para baixo de 8 segundos e aumenta esse número. Talvez seja TDAH ou talvez seja só o consumo excessivo das redes sociais que produzem esse tipo de conteúdo. Conteúdo rápido, prático e curto. A gente também tem a nossa querida e desgraçada cultura do cancelamento, onde é um ódio mascarado por opinião, normalizando as críticas e tudo e todos. E começa a ter o senso de que você deve ter medo de expressar sua opinião. Talvez expressar sua opinião demais só indique que você é um babaca. E que talvez tá todo mundo errado, porque a maioria das vezes está todo mundo errado. A gente tem a hiperconexão, que é zero descanso. É a sensação de que se você tá desconectado por algumas horas, você vai perder alguma coisa. Porra, tem gente que fica muito triste porque perdeu o anúncio que o Zé Felipe e a Virgínia terminaram. Você tá me entendendo? Sem falar que a gente tem um vício alto nas validações. Links, comentários, visualizações, tudo vira um valor pessoal e uma tentativa de se autovalidar e ter um reconhecimento, talvez. E a gente também tem a identidade fragmentada, ou seja, a internet cria várias versões de nós mesmos e vários questionamentos. O que nós somos, o que postamos, o que as pessoas acham que somos. E é claro que tudo isso molda a forma como a gente se enxerga e enxerga a própria vida. Sem falar que a gente começa a ter as emoções mais invisíveis, já que a internet sempre consegue mascarar tudo. A gente tem a amplificação do medo e a tentativa desesperada de mascarar ele para não parecer vulnerável demais em uma câmera. O medo de não ser suficiente, o medo de ser julgado, o medo de tentar e falhar e não ser bom como ninguém. E, porra, eu acho muito foda que hoje em dia tem campanhas que as pessoas tentam conscientizar as outras pessoas para diminuir o uso excessivo das telas. Como eu acho que foi um dia desses que a minha mãe foi comprar uma roupa nova e com uma doação ela conseguiu um livro falando um pouquinho sobre essa ideia de diminuir o consumo das telas, como isso não é saudável, como não prejudica só você, mas também a sua saúde, a sua aparência. E tudo isso afeta muito os jovens de hoje em dia. Dito tudo isso, se você se identificou com alguma coisa que eu falei, tenta respirar um pouco agora. A gente só é pessoas vivendo pela primeira vez, que querem sobreviver, querem se achar, querem ser elas mesmas nesse mundo. Então, não tenha vergonha do que você viveu na adolescência, do que você tá vivendo ou o que você vai viver. Só mostra o quão forte você tá sendo, só mostra o quão longe você tá indo. Seus problemas, as coisas que você tá passando, elas são só uma marca na sua história e que realmente tem muito valor. Dito isso, eu espero que você descanse agora e muito obrigada por me assistir até aqui.